Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, gente, continuando com os nossos vídeos. Eu trouxe uma imagem, então, para a gente tentar encontrar algumas manifestações dermatológicas, tá? Então vamos ver se a gente consegue encontrar nesse desenho dessa igrejinha pelo menos 10 achados dermatoscópicos ou histológicos, né? Ou algum sinal clínico de doenças dermatológicas, tá? Então acho que é interessante se pausem o vídeo, procurem, né? Dê uma olhadinha, tem uma árvore, tem uma janelinha ali, tem, né? Bom, se a gente lembra de alguma característica histológica ou dermatoscópica que pode ter alguma associação com essa imagem, tá bom? Então pausem o vídeo, gente. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos ver se a gente encontra aqui as 10 manifestações dermatológicas, tá? Algumas são mais fáceis, mais clássicas, né? Bem conhecidas, de rotina do dermatologista. Outras manifestações são alguns achados histológicos mais importantes para a gente ter como uma característica histológica particular daquela dermatose, e isso pode ajudar a diferenciar de outras patologias, tá? Então, vamos lá, gente. O que que a gente encontra aqui, né? Que acho que é um dos mais clássicos, que a gente precisa lembrar em relação a essa característica histológica, né? A característica histológica da doença de Hailey-Hailey, né? Do pênfigo crônico benigno familiar, tá? Então, essa doença de Hailey-Hailey, ele vai fazer esse padrão clássico histológico de muro de tijolo delapidado, né? Ou muro de tijolos desmoronando, ou muro de tijolos em ruína, tá? Então, é uma doença acantolítica, né, gente? Uma doença acantolítica. Junto, por exemplo, com os pênfigos, junto com a doença de Darrier, também é uma doença acantolítica. Mas o Hailey-Hailey ele faz esse aspecto de muro delapidado, né? Muro de tijolos desmoronando, tá? Então, isso é importante, essa característica clínica do Hailey-Hailey, que é uma dermatose que cursa com essas erosões, né, com essas escamas nas regiões interteriginosas, de dobras, axilas, virilhas, né, região cervical, normalmente um paciente lá pela vigésima, pela segunda ou terceira década de vida, e que tem essas exacerbações aí desses quadros, dependendo, por exemplo, de temperatura, tá? Então, esse é um quadro de clínico de doença de Hailey-Hailey, né? E o quadro histológico é uma doença dermatose acantolítica, tá? Pode estar associado, por exemplo, a um pouco de disqueratose também, tá? Mas normalmente a imunofluorescência direta do Hailey-Hailey é negativa, para a gente diferenciar sempre, por exemplo, do pênfigo vulgar. Que o pênfigo vulgar, gente, ele vai fazer um padrão em fileira de lápides, né? Também uma dermatose acantolítica, que tem uma característica histológica muito parecida com a doença de Hailey-Hailey, assim como a clínica do pênfigo vulgar também é semelhante à doença de Hailey-Hailey, tá? Mas o pênfigo vulgar tem imunofluorescência positiva, né? A doença de Hailey-Hailey ele está associado com aquelas alterações dos canais de cálcio, né? Com aquela alteração do gene ATP2C1, né? Que acaba alterando lá os canais de cálcio e o canal de cálcio é necessário para ter essa conexão de um queratinócito com o outro, tá? Então, a doença de Hailey-Hailey é interessante para a gente lembrar desse aspecto histológico em muro em ruínas, né? Desmoronando, tá? Então, lembrar dessa característica histológica da doença de Hailey-Hailey, tá bom? Então, vamos lá ver se a gente encontra outra, gente. Então, isso aqui também é interessante, ó. Unhas em vidro de relógio, unhas hipocráticas, né? Unhas baqueteamento digital, tá? Então, isso aqui é interessante. Vou colocar aqui, ó, baqueteamento digital ou unhas em vidro de relógio, né? Ou unhas hipocráticas, tá? São sinônimos. Então, a gente sabe que se a gente encontra essa alteração, né, esse aumento da curvatura, né, da unha, a gente vai sempre procurar inicialmente patologias pulmonares, né? Então, essa alteração da unha, classicamente, está associado a algum grau de hipóxia, né? Então, assim, mas lembrar que, gente, não é só alterações pulmonares, não necessariamente paraneoplásicas, pode ser doenças inflamatórias, infecciosas, tá? Granulomatosas, com acometimento do parênquima pulmonar, mas também doenças cardíacas, intestinais, também pode evoluir com unhas em vidro de relógio, tá? Essas unhas hipocráticas, quando está, por exemplo, associada à cutis vertigirata, né, a gente lembra da paquidermoperiostose, que também pode estar associado a tumores pulmonares, né? Mas essas unhas em vidro de relógio
Primeiro, gente, né, antes, né, e o mais importante é a gente confirmar se realmente é uma unha hipocrática, porque às vezes tem paciente que ele tem uma característica ungueal um pouquinho diferente do usual, né, e parece uma unha em vidro de relógio, mas não é. Então, o que que a gente vê? A gente vê sempre esse ângulo aqui, né? Esse ângulo ele tem que ser menor que 180 graus, da prega ungueal proximal e da lâmina ungueal. Ele é assim normalmente, tá? Nas unhas hipocráticas em vidro de relógio, ele fica maior do que 180 graus, tá? Então, esse ângulo de Love Bond, que a gente diz, né? Esse é um ângulo maior que 180 graus, é uma característica das unhas hipocráticas. Outra coisa que a gente pede para o paciente fazer é colocar um dedo dorsal em relação ao outro assim, tá? Então, normalmente, o comum é a gente ter esse losango aqui, né? Que a gente consegue visualizar o outro lado, né? Então, quem tem unhas hipocráticas, ele perde essa janela aqui, tá? Ele perde essa janela, isso daí chama sinal de Schomburg, tá? Ele perde essa janelinha aqui. Então, o sinal de Schomburg, né, e o ângulo de Love Bond, né, são características semiológicas das unhas hipocráticas. E aí a gente prossegue ali nas investigações de doenças sistêmicas, tá? Alterações cardíacas, alterações pulmonares, e outras doenças sistêmicas também. Então, as unhas em vidro de relógio, lembrar desses sinais aí do ângulo de Love Bond, né? Da janela, que ele perde essa janela aí, o sinal de Schornroof também. E associação, né, com doença sistêmica, paraneoplasias, tá? Associação com cutis vertigerata também, tá? Então, e agora aqui, gente, aqui também é interessante, ó. Essa papilomatose em torre de igreja, tá? A gente vai ver essa papilomatose em torre de igreja em três patologias. Isso que eu acho importante, tá? Então, o que que é papilomatose em torre de igreja, né? Papilomatose é essas projeções epidérmicas para cima, tá? Então, assim, a papilomatose, gente, não necessariamente o normal de uma papilomatose, esse é assim, né? Mas ela pode ser pontiaguda, assim, ó. Isso é uma papilomatose em torre de igreja, tá? Quem apresenta papilomatose em torre de igreja de manifestação clínica, gente? A acrokeratose verruciforme de Hopf. Vocês lembram? A acrokeratose verruciforme de Hopf é uma patologia autossômica dominante que cursa com pápulas queratóticas planas, às vezes, né, normocrômicas, no dorso das mãos e dos pés, normalmente. Tá? O importante da acrokeratose verruciforme de Hopf é que ela pode surgir de forma isolada ou ela estar associada à doença de Darrier. Tá? Então, a acrokeratose verruciforme de Hopf, ela compartilha uma fisiopatologia semelhante da doença de Darrier. Tá? Então, ela também está associada à mutação do gene ATP2A2, né? Então, a gente sempre lembra do Hailey-Hailey, né? Que é o ATP2C1, e a acrokeratose verruciforme de Hopf. E a doença de Darrier é o ATP2A2, tá? Então, a manifestação dela são pápulas queratóticas no dorso das mãos e dos pés, né? E ele pode estar associado também com alterações unguiais, com pitins palmares, né? Que são características da doença de Darrier também, tá? Então, eu falo para as residentes, é importante quando a gente está na dúvida se é uma acrokeratose verruciforme de Hopf ou se é uma epidermodisplasia verruciforme, enfim, né? A gente vê a palma, né? A região palmar para ver se tem pitins palmares também. Então, uma das patologias que cursa com papilomatose em torre de igreja é a acrokeratose verruciforme de Hopf, tá? Qual outra também que cursa com papilomatose em torre de igreja, gente, né? É a estucoqueratose. Essa estucoqueratose, gente, é uma queratose alba, né? Essas pápulas queratóticas, normalmente no dorso dos pés de um paciente de fototipo baixo, homem, por exemplo, né? E que ele piora no inverno, melhora no verão, dá para retirar com a unha. Essa é a característica da estucoqueratose. É um subtipo de queratose alba, tá? Ele é uma doença benigna, né? O ponto da estocoqueratose é que, como ele acomete mais homens caucasianos, né, idosos, parece uma queratose actínica. Só para tomar cuidado para não, por exemplo, achar, né, acreditar que tudo isso é uma queratose actínica, fazer crioterapia, campo de cancerização, que são lesões benignas, tá? A estocoqueratose piora no verão, tem essa topografia interessante aí, tá? Mas eles, tá vendo que eles compartilham, pelo menos a acrokeratose verruciforme de Hopf e a estocokeratose, eles compartilham a topografia, né, que é dorso de pés e pode ter no dorso das mãos também, tá? E a histologia também é semelhante, né? Por isso que esses pequenos dados epidemiológicos, né, sazonais, isso daí é importante, né? Semiológicos, né, que a estocokeratose a gente consegue retirar com a unha às vezes, né, com sangramento mínimo, né?
Então, é importante essas diferenciações, tá? Tem alguma outra patologia que faz papilomatose em torre de igreja? Tem, gente. A queratose seborreica hipertrófica, tá? Então, a QS, a queratose seborreica, a gente conhece ela, sabe que é uma doença que uma lesão que acomete mais adultos, né? Que tem várias formas, tá? Mas o importante da queratose seborreica, né? É a gente lembrar das suas diferentes manifestações. Por exemplo, uma QS plana, uma QS clonal, né? Um melanoacantoma. Por quê, gente? Porque é uma lesão benigna, isso todo mundo sabe, né? Que queratose seborreica é uma lesão benigna. Por exemplo, mais um melanoacantoma, que é uma queratose seborreica com acantose, mas muito pigmentada, ele simula um melanoma nodular, por exemplo. Tá? Então, assim, QS clonal, né, queratose seborreica, QS reticulada, todos esses subtipos de queratose seborreica apresentam características histológicas distintas, mas quase todas compartilhando a mesma estrutura ali, né, de poder apresentar, né, é, pseudocistos córneos, tá? E dele ser bem delimitadinho com células basofílicas, tá? Mas a QS hipertrófica, ela tem essa característica histológica de também cursar com papilomatose pontiaguda em torre de igreja. Tá? Então aqui três características histológicas, gente, de papilomatose em torre de igreja. A estocokeratose, a acrokeratose verosiforme de Hopf, né? E a queratose seborreica hipertrófica. Tá? Porque essa QS, a gente precisa saber a histologia de todas. A QS clonal, com fenômeno de Burst Jadasson, né? A QS reticulada, que parece um lentígio, tá? O melanocantoma, né? Que tem uma cantose, né? A QS escoriada, que parece um carcinoma celular na histologia. Então, a queratose seborreica, os subtipos, né? Precisamos ter o conhecimento, tá? Porque pode simular outras patologias também, tá? Beleza, gente, vamos lá. Aqui, mais direto, né? Então, o que seria isso? Uma pápula eritematosa brilhante, né? Com vasos mais calibrosos atravessando o centro da lesão e vasos menores ramificando na periferia, assim. É um carcinoma vascular, tá? Então, vasos arboriformes, né? Na dermatoscopia, não é patognomônico de CBC, né? Mas no paciente, fototipo baixo, com outras lesões de fotodano, né? Então a gente sempre lembra dessa possibilidade de carcinoma celular, né? Com essa dermatoscopia clássica, tá? Vamos lá. Outro achado histológico que eu acho importante, gente, né? O que seria isso daqui, ó? É uma pápula, né? Bem delimitada, com superfície verrucosa. A dermatoscopia, pontos trombosados, vasinhos trombosados, normalmente numa criança, tá? Pode ser em adulto também, tá? É uma verruga vulgar, tá, gente? A verruga vulgar, ela apresenta uma característica histológica bem interessante também, tá? Uma das características histológicas da verruga vulgar é isso daqui, ó, os cones epidérmicos todos convergindo por um ponto central, tá? Esse sinal a gente chama de sinal da arborização. Então, o que tem na verruga vulgar, gente? Ela tem papilomatose, tá? Não necessariamente torre de igreja, tá vendo? Tem papilomatose, tem hiperkeratose, tá? Pode ter parakeratose, tem hipergranulose, né? O aumento da granulosa, e dentro da granulosa a gente encontra lá os coilócitos, tá? E ele tem esse sinal da arborização. Então, a verruga vulgar apresenta diversas características histológicas, né? A coilocitose, os coilócitos, né? Os coilócitos é o achado mais que direcionaria ali, tá? Essa característica histológica para uma verruga. Mas essa arquitetura, né? A hipergranulose, esses cones epidérmicos convergindo para um único ponto, tá? Também fala bastante a favor de verruga, tá? Por quê, gente? Porque a verruga vulgar, lembra, né? Essas lesões de HPV, elas apresentam diversas manifestações clínicas, né? Tem HPV que tá mais que favorece áreas genitais, considerado, por exemplo, uma DST. Tem verrugas que têm uma característica mais plana, né? Tem algumas verrugas que têm algumas doenças imunossupressoras que favorecem o surgimento dessas verrugas, tá? Então, essas diferentes manifestações do HPV é importante, né? Para a gente lembrar. Então, a histologia também é importante a gente lembrar dessas características, né? No menor aumento ali, que seria essa sinal da arborização, tá? Uma outra coisa que também faz, né, imagens semelhantes a galhos de árvore, né, é o sinal de Lichtenberg, né, que são manifestações cutâneas de queimaduras por raio, né, as figuras de Lichtenberg, tá?
E por que que isso é importante, gente, né? Esse sinal patognomônico de acidente por raio. Porque esse paciente, ele pode dar entrada, por exemplo, no pronto-socorro desacordado, né? Então, assim, ele não lembra o que que aconteceu e às vezes encontraram também ele na rua, né? Então, o fato da presença dessas lesões patognomônicas, né? Então, ele é um sinal de um acidente por raio. Tá? Isso é importante por quê? Porque esse paciente ele pode evoluir com arritmia, né? Pode ter rabdomiólise. Então, a gente já meio que já tem um direcionamento que investigar, né, nesses pacientes com essas figuras de Lichtenberg, tá? Que também ele tem essa característica de simular, né, galhos de árvore, tá? Vamos lá. E isso aqui, gente? Isso aqui a gente já falou, tá? O que que são essas pápulas, né? Periongueais, um sinal patognomônico, né? Que na histologia ela apresenta esses estiócitos em vidro fosco, né? Em vidro fosco. É a reticulohistiocytose multicêntrica. Tá? Então já falamos dela, né? Uma histiocytose não Langerhans, que ela está associada com outras patologias, por exemplo, neoplasias, doença autoimune, né? E ela faz aquela artrite mutilante, pode fazer encurtamento das falanges, tá? E ela é uma das manifestações histológicas da reticulohistiocytose multicêntrica são esses estiócitos em vidro fosco, tá? Então isso aqui é importante, tá? A característica do estiócito, gente, né? A gente sempre tenta avaliar para diferenciar, por exemplo, uma da outra, se ele é xantomizado, se ele é vaculizado, se ele tem um padrão em vidro fosco, tá? Isso vai ajudando o patologista a favorecer, por exemplo, um retículo estiocitoma, né? Favorecer, por exemplo, um xantoma, né? Então, a característica do estiócito é importante também, tá? E isso daqui, gente, o que que é isso daqui? Esse sinal da prece. Quem faz isso, gente? Essa esclerodactilia, né? Essa restrição, por exemplo, da mobilidade articular associada a essa pele séria, né? Começando principalmente no quinto quirodáctilo. Quem faz isso? É a quirortropatia diabética, tá? Essa síndrome da motilidade articular aqui comprometida, né, associada a essa esclerose cutânea. Só que, gente, é um diagnóstico diferencial das esclerodactilias, só que não tem Renault, não tem sintomas sistêmicos de uma esclerodermia, tá? Ele é um efeito de um paciente com diabetes normalmente já avançado, né, com é, outras patologias associadas ao diabetes, por exemplo, retinopatia diabética, neuropatia diabética, nefropatia diabética. Então, por isso que é importante, né, nesses pacientes que apresentam essa esclerose digital, né, a gente fala para ele fazer assim, tem esse sinal da prece, quirortropatia diabética, né, a gente vai investigar outras doenças associadas ao diabetes avançado, né, retinopatia, então a gente caminha para o oftalmo, caminha para o neuro, né, caminha para o néfro, tá bom? Então, quirortropatia diabética. Beleza, gente? Então, vamos lá. Então, assim, a gente encontrou aqui essas 10 manifestações. Vamos só revisar de uma forma rápida tudo de novo. Então, a doença de Hailey-Hailey, doença autossômica dominante, penetrância completa, expressividade variável, cursa com essas lesões de erosões e crostas nas áreas de dobras, que pioram com temperatura. Ele pode cursar com uma leuconíquia longitudinal, né? Na histologia, ele tem um padrão acantolítico de muro de tijolo dilapidado, né? Muro desmoronando, num padrão em ruínas, diagnóstico diferencial de pênfico vulgar, só que o Hailey-Hailey ele tem uma imunofluorescência direta negativa, né? Alterações do gene ATP2C1 das bombas de canal de cálcio. Esse que é o Hailey-Hailey, a gente precisa saber de todas essas características do Hailey-Hailey, tá? Então, baqueteamento digital, unhas hipocráticas, unhas em vidro de relógio, né? A gente e tem dois sinais importantíssimos, né? O ângulo de Love Bond, né? O sinal de Schirm-Ruth, tá? E sendo positivo, a gente investiga obrigatoriamente acometimento pulmonar, né? Pode ser paraneoplásico, mas ele pode ser inflamatório, ele pode ser granulomatoso, ele pode ser infeccioso, tá? Se não achar nenhuma patologia pulmonar, a gente procura outras patologias também, cardíacas, intestinais, endócrinas, tá? Então, assim, lembrar que ele não é só de patologias pulmonares. Se estiver associado com cutis vertigirata, né, ele é a paquidermoperiostose, tá? Ele apresenta essas duas características importantes também, tá?
A acrokeratose verruciforme de Hopf, lembra? Autossômico dominante, ele tem um parente ali com a doença de Darrier, compartilha a alteração no, gene, no ATP2A2, essas pápulas normocrômicas queratóticas nos dorsos das mãos, pode ter pitens palmares, assim como a doença de Darrier, tá? Então ele tem essa característica da acrokeratose verruciforme de Hopf e papilomatose em torre de igreja. Quem mais tem papilomatose em torre de igreja? A estocokeratose, gente. Homens, idosos, caucasianos, piora no inverno, tá? Essas lesões brancas que dá para retirar, por exemplo, com a unha, assim, com um sangramento mínimo, tá? Porque, gente, a estocokeratose é um diagnóstico diferencial de uma doença que chama doença de Flegel, né? Flegel, que ela também faz essas características dessas pápulas queratóticas nas regiões das extremidades de um paciente de meia idade, tá? Então, o fato dela ser retirada com facilidade, piorar no inverno, tá? Isso fala a favor de estocoqueratose, que também cursa com uma papilomatose em torre de igreja. Né? Quem mais faz papilomatose em torre de igreja? Uma das variantes da queratose seborreica, que é a QS hipertrófica, tá? Mas lembrar de todas as outras variantes clínicas e histológicas da QS clonal, que faz o fenômeno de burst de Jadamson, né? A QS reticulada, que tem uma característica que parece às vezes um lentigo, né? A QS irritada, que tem uma característica que simula um carcinoma espinocelular. Enfim, tem vários subtipos e é importante a gente lembrar, tá? Os vasos arboriformes na dermatoscopia do carcinoma vascular, isso é clássico, né? Então, assim, ajuda bastante a gente sugerindo esse diagnóstico, né? Mas lembrar que vasos arboriformes não tem só no CBC, tá, gente? Tem outras patologias também. A histologia da verruga vulgar, então é muito importante, né, a gente lembrar da papilomatose, da hipergranulose, da coilocitose, da paracaratose, mas ele faz esses cones epidérmicos convergindo para um único ponto, né, que é o sinal da arborização. Por exemplo, o que ele vai ter também? Vasos ectasiados, né, que são esses vasinhos aqui trombosados também, mas esse sinal da arborização na histologia da verruga vulgar é importante, tá? As figuras de Lichtenberg, né, que são patognomônico de acidente por raio. Então, lembrar, né, então, nesses pacientes, de investigar, por exemplo, rabdomiólise, investigar arritmia, né? A reticuloesteocitose multicêntrica, que essa esteocitose não Langer até num padrão reativo, né, que ele apresenta essas artrites mutilantes, associação com neoplasias, associação com doença autoimune, associação com alterações lipídicas, tá? E ele pode cursar com outras manifestações sistêmicas também, mas a artrite é bem clássica, tá? Esse sinal patognomônico dessas pápulas periunguiais, reticuloesteostose multicêntrica e estióstose em vidro fosco, né? E a quiroartropatia diabética, uma das manifestações do diabetes. Então, isso daqui, gente, o diabetes, né? É muito importante isso daqui, porque o paciente diabético, ele tem um fator de risco para inúmeras dermatoses, né? Esclerodema de Buschke, necrobiose lipoídica, granuloma anular, enfim, tem várias, muitas patologias associadas ao diabetes. Mas essas que são mais específicas, por exemplo, bolose diabeticórum, quiroartropatia diabética, né? Então a gente sempre tem que lembrar que já está associado a um diabetes avançado, tá? Então, nesse paciente que, por exemplo, já tem a quiroartropatia diabética, então, obrigatório, muito provavelmente, muito possivelmente, ele pode ter alteração já renal, alterações oculares, né, parestesia de extremidade. Então, é meio que mandatório, né, investigar esses outros prejuízos já, né, no momento da consulta. Tá bom? Beleza, gente? Então, é isso daí o que eu trouxe para vocês hoje, né? É interessante a gente lembrar um pouquinho de histologia, de características dermatoscópicas, de alguns sinais semiológicos, que eu acho muito importante, né? Por exemplo, do baqueteamento digital, tá? O sinal da prece da quiroartropatia diabética, beleza? Então é isso daí, gente. Então, a gente tem dois cursos, né? Interessante falar isso também, é um curso voltado para os residentes, não necessariamente um residente que vai prestar prova de título, né? A gente tem muitos alunos residentes do primeiro e do segundo ano, é um curso é, feito mais para o ensino da dermato, tá? Não, também temos direcionamentos para a prova, mas é na verdade um curso para ajudar o raciocínio. É o que a gente faz aqui nesses vídeos, é o que a gente tem no curso, mas de uma forma organizada, aula por aula, não assim picotado, né? De uma forma diferente. A gente também tem um curso para alunos de medicina que vão prestar a prova de dermato também, tá? Então a gente tem encontros, né? Isso aqui já é mais direcionado para a prova, tá? Mas o que eu acho importante, gente, né? O curso Mente Dermatológica, então entre no site, dá uma olhadinha,
é, avaliem o que, que tem dentro do curso, né? Ele é um curso que a gente elaborou pensando bastante no dermatologista que já fez a sua prova de título, que já tem consultório, né? Que está trabalhando 5, 10, 15, 20 anos, está naquela rotina de atendimento do paciente, faz a sua cosmiatria, mas ainda tem que atender paciente, tá? E o curso ele foi feito mais também direcionado para esse público também, gente, para quem ainda atende os seus pacientes, né, no consultório e tem aquela necessidade, sente aquela necessidade de retomar, né, aquele raciocínio dermatológico, aquelas associações em relação a diagnósticos diferenciais, tá? Porque a dermatologia ela não é nada automática, né? Então, assim, depois quando ele começa a se tornar automático, a gente começa a errar diagnóstico, né? Deixa passar uma coisinha aqui, uma coisinha lá, tá? Então, esse curso ele tem esse direcionamento aí para os dermatologistas também que já estão ali, já direcionados ali dentro da sua profissão. Tá bom? Mas é mais ou menos isso que eu tinha que falar para vocês, gente, tá? E a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal.